Bom, vamos lá, vamos mais treinamento da Consulplan. Então vamos lá. Determinado servidor público federal em serviço pratica ofensa física contra outro servidor. Olha lá o caso hipotético, né? Sem que estivesse em legítima defesa própria, né? Ou de terceiro. Segundo a Lei 8.112, este é um caso passível da seguinte penalidade. Então, ofensa física contra outro servidor, né? Brigou, né? Deu zebra. E aí, demissão, suspensão, advertência, disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Ó, e essa questão me deixou preocupada com a Consulplan. Por quê? A resposta é demissão, né? Porque ofensa física tá lá no rol do artigo 132, né? Olha lá o 132, mas o que eu quero te dizer? Por que eu fiquei preocupada? Por causa disso aqui, ó, disponibilidade. A disponibilidade não é penalidade. O que é penalidade é a cassação da disponibilidade. Só que no texto normativo está cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aí não é a primeira banca que traz a disponibilidade como se fosse uma penalidade. Entendeu? Se aparecer a disponibilidade na sua prova como penalidade, você analisa com esse contexto, que a banca não percebe que a penalidade é cassação da aposentadoria ou cassação da disponibilidade. Coisa de gramática, né? Regra gramatical, entendeu? E aí coloca a disponibilidade como se fosse uma penalidade. De qualquer maneira, não invalida essa questão aqui, tá tudo bem, ok? Mas é bom que você saiba disso, tá? Ó, já vi. Essa é a quinta questão, né? Não da Banca Consulplan, de bancas diversas, né? Onde a disponibilidade é tratada como se fosse penalidade e não a cassação da disponibilidade. A disponibilidade é um direito do servidor estável, né? Quando seu cargo é extinto ou declarado desnecessário. Olha só isso, né? Ô Senhor! Vamos lá? Quanto às normas aplicáveis aos servidores públicos federais, analise as afirmativas. A jurisprudência majoritária, olha isso, jurisprudência, prova de analista, percebeu? Então assim, por isso que eu sempre falo, olha, a banca é muito letra de lei, mas pode trazer alguma coisa diferente? Pode. Então tem que estar sempre preparado, entendeu? Você tem que estudar para ser o primeiro, nada de humildade nessa hora. Ah não, se eu for o 10º, tá bom, Claudete. Não, tá bom nada, estuda para ser o primeiro. Estudar para ser o 10º vai ficar lá em 200, 300, entendeu? Você estuda para ser o primeiro e corre o risco de ficar em 10º. Vamos lá? A jurisprudência majoritária, inclusive no Supremo e no STJ, entende que não há direito adquirido ao servidor público à manutenção do regime jurídico funcional. Olha isso. Não há, até esqueci de colocar no mudo aqui, não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico funcional. Essa afirmativa, ela é muito ruim. Por que ela é ruim? Porque ela é dúbia. Na minha opinião, essa questão deveria ter sido anulada. Porque não é bem isso aqui, não. Você tem direito ao regime jurídico funcional, entendeu? O que não tem direito é as regras desse regime que podem ser alteradas. Mas a essência do regime não pode ser alterada. Se você foi contratado num regime estatutário, você não pode, de repente, a administração te passar para o regime seletista. Entendeu? Mas mas esse entendimento aqui é o que a maioria propaga de forma inadequada. Então, essa afirmativa foi considerada correta. Entendeu? Nesse sentido, não há direito adquirido às regras do regime jurídico funcional. Essa manutenção é de todas as regras, entendeu? Pode a regra do regime jurídico funcional, desde que não seja a sua essência, senão desfigura o regime, ok? Pode mudar. Então é nessa interpretação que isso aqui está correto, entendeu? Ok? O que mais?
Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, o servidor público estável, que desiste do estágio probatório, a que foi submetido em razão de ingresso em novo cargo público, não tem direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Claro que isso aqui está errado, né? Pelo amor de Deus, a lei é expressa em afirmar que tem direito, sim, né, a recondução ao cargo anteriormente ocupado, numa inabilitação em estágio probatório. Então não tem esse precedente aqui, entendeu? Tá errado. Olha lá o artigo 28, né, da Lei 8.112, que traz aí essas informações. A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Se o cargo ocupado tiver sofrido transformação, o retorno deve ocorrer para o cargo resultante de sua transformação, né? O servidor com a reintegração tem direito ao ressarcimento de todas as vantagens. E não é só vantagem financeira, não, é vantagem funcional. Tem que ter o ressarcimento completo, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto funcional. Olha, se eu não tivesse sido demitido, eu teria já conquistado minha promoção por antiguidade. Por merecimento não dá, né? Mas por antiguidade, né? Exemplo. Então, está corretíssima a informação. Olha lá. A resposta, qual é? A D, que a 1 e a 3 aqui estão corretas, ok? Vamos lá. De acordo com a Lei 8.112, analise as afirmativas. A quitação das obrigações militares e eleitorais é requisito básico para investidura em cargo público, não é isso? Claro, requisito básico, quitação, correto. Vamos lá, mais uma questão. Em relação à remuneração dos servidores públicos, é correto afirmar exceto, ou seja, sobre remuneração marcar o que está errado, não é isso? Somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, né? E isso, perfeito, né? Texto constitucional, artigo 37, correto, marcar o que está errado. É assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices, por artigo 37 da Constituição. No âmbito do Poder Legislativo dos Estados e Distrito Federal, aplica-se como limite o subsídio dos deputados estaduais e distritais, né? São os subtetos, certo? As parcelas de caráter indenizatório previstas em lei serão computadas no teto remuneratório? Não, não serão computadas. Olha lá, a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 11, ok? Artigo 37, parágrafo 11, marcar o que está errado. Resposta, letra D de dado. Tudo bem? Vamos lá? Mais uma questão. Com base na Lei 8.112, a respeito da remoção, redistribuição e substituição, ok? É sobre isso que nós vamos falar. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, obrigatoriamente com mudança de sede. Não. Artigo 36, né? Olha lá o artigo 36, importante artigo para remoção. Obrigatoriamente com mudança de sede, não, né? Pode não mudar a sede. Cuidado com isso. O que é sede? É o prédio, né? Aí você saiu de uma unidade administrativa, né, foi para outro andar, está no mesmo prédio. Às vezes não precisa nem ir para outro andar, entendeu? Às vezes atravessa a sala, entendeu? Já é uma outra estrutura, E aí, foi removido? Foi, porque é outra unidade administrativa, certo? Isso é muito importante, ok? Não precisa ter mudança de sede, mas é no mesmo quadro pessoal, ok? Então essa afirmativa está errada. O interesse da administração e a manutenção da essência das atribuições do cargo são alguns preceitos a serem avaliados no caso de redistribuição. Isso mesmo, correto. Qual a diferença entre remoção e redistribuição? Muito importante. A remoção é um deslocamento do servidor. O administrador olha para o servidor e ajusta capacidade, necessidade de serviço à sua
capacidade de mão de obra. O que você tem de mão de obra? Necessidade de serviço. Ele olha para os órgãos e mexe esse servidor, tira de um lugar para o outro. Entendeu? É isso. Agora, redistribuição é um deslocamento do cargo do servidor. Se o cargo está ocupado, o servidor vai junto. Mas o cargo pode estar até vago. Eu sempre digo que é como se fosse uma dona de casa que tira uma poltrona da sala e põe no quarto, né? Essa poltrona é o cargo. Se a poltrona está com alguém, ela leva junto, né? Forte, poderosa. Se tiver vazia, vai a poltrona sozinha. Então a gente fala em servidor redistribuído, mas o certo é o servidor que teve o seu cargo redistribuído, vai junto. Entendeu? Ok? Então, cuidado com essa distinção entre redistribuição e remoção. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargos de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Lindo, perfeito, é o Instituto da Substituição. A substituição ela se destina a isso, a cargo em comissão, direção ou chefia, cargo de natureza especial, função de confiança, porque não pode um órgão ficar sem direção, não pode uma equipe ficar sem chefia, uma autoridade sem o assessoramento adequado. Não pode, nem por um instante, ok? Então, na ausência do chefe, do diretor, o que vai acontecer? O substituto assume o comando, ok? Então, esse substituto, existem dois tipos de substituto, a chamada substituição automática. O substituto automático é aquele que a própria lei diz quem é o substituto. O analista mais antigo na unidade, entendeu? A lei diz, a norma diz quem é o substituto. Se a norma for silente, a substituição depende de designação. Nós temos a designação do substituto, ok? Então, está perfeita a afirmativa, corretíssima. Apenas a 2 e a 3 é que estão corretas. Ok? Tudo bem? Artigo 36, 37, por ali. Ok? Vamos lá, mais um desafio sobre a sindicância. Sindicância. Por ser um procedimento preparatório, a abertura de sindicância não tem um condão de obstar o decurso do prazo prescricional das ações disciplinares, havendo a interrupção da prescrição apenas quando instaurado o processo administrativo disciplinar. Olha isso. Por ser um preparatório, a abertura de sindicância não tem um condão de obstar o decurso do prazo prescricional, havendo interrupção da prescrição apenas quando instaurado o PAD. Não! Que isso? Olha só, os dois institutos interrompem a prescrição. O artigo 143, o parágrafo 3º, né, da Lei 8.112, 143, parágrafo 3º, traz exatamente essa situação. Olha lá, a abertura de sindicância ou a instauração do PAD interrompe a prescrição, ok? Prescrição é o quê? É o instituto jurídico que pune a inércia. É um prazo que a administração tem que observar para punir o servidor, né? Certo? 180 dias, 2 anos e 5 anos. Cuidado, prazos importantes. E aí, quando ocorre a instauração de sindicância, interrompe. Interrupção de prazo quer dizer que o prazo zera, volta a contar tudo do início. Entendeu? Ok? Então, está errado dizer que apenas vai ser interrompido quando instaurar o PAD. Erradíssima afirmativa. 2. Constitui discricionariedade da autoridade administrativa a abertura de sindicância ou PAD para apuração imediata de irregularidade no serviço público que tiver ciência. Não. Olha só, Claudete, mas você não disse que era discricionária a autoridade escolher se instaura sindicância ou PAD? Ela escolhe o instrumento, mas não é isso que está dizendo aqui não. Aqui está dizendo que é discricionário para ela apurar, né? Não é simplesmente escolher o instrumento. Aí não, aí ela é obrigatória, é obrigada a promover a apuração imediata, entendeu? Certo? Aí o que é discricionário é como ela inicia essa apuração, se é sindicância ou PAD. Tudo bem? Cuidado. Isso está lá no artigo 143, também no caput, né?
Seguindo, o prazo para a conclusão da sindicância será de 30 dias, prorrogável por igual período a critério da autoridade superior. Isso mesmo, né? Perfeito, correto. Artigo 145, né, que trata da sindicância. Correto. Da sindicância poderá resultar a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. Até, se tiver assim, ó, de mais de 30 dias tá errado, ok? Até. Correto, corretíssimo. Lindo, perfeito. E aí, estão corretas? A 2 também tá errada, né? Correta a 2, a 3 e a 4. Resposta, letra C. Olha lá, também o artigo 145 aqui também, tá? 145. Tudo bem? Tranquilo, né? Olha, fácil, fácil. Vamos lá. Opa, agora nós temos um caso hipotético. Parece, de vez em quando aparece. No ano de janeiro de 2000, Carlos ingressou no serviço público para o exercício de cargo efetivo em autarquia federal por meio de concurso público de provas e títulos. Decorrido 4 anos, Carlos requer licença para o exercício de cargo. Requer licença do exercício do cargo efetivo com o percebimento. Percebimento. Palavra feia, né? Eu não tinha tentado para ela. Com o percebimento da respectiva remuneração. Para a participação em curso de capacitação profissional, tendo em vista o transcurso do triênio legal, necessário a aquisição da estabilidade e concessão do benefício. E aí, acerca da pretensão de Carlos, de acordo com as diretrizes traçadas pela Lei 8.112, assinale a alternativa correta. Então, aconteceu com Carlos. Carlos tem 4 anos de efetivo exercício, já é estável e requer, qual é o núcleo da questão? Hein? Licença para capacitação. É isso que ele quer. Licença para capacitação profissional. Pode ou não pode? E aí? Será possível, desde que haja interesse da administração e que a licença não ultrapasse o prazo máximo de 3 meses? O erro aqui é que não será possível. Será possível? Não será possível. Vedado e tentado recebimento da remuneração? Também não é vedado, é recebido quando é possível. Não será possível, posto que o período de efetivo exercício desenvolvido por Carlos não é suficiente à concessão da licença pleiteada, que exige o quê? 5 anos de efetivo exercício. E ele só tem 4 anos, ok? Então, não será possível, ok? O que está errado na D? Não será possível, uma vez que o afastamento para participação de curso de capacitação é permitido apenas para os servidores públicos integrantes da administração direta e da autarquia. Não, basta ser efetivo, que desempenha atividade nas áreas científicas. Tá tudo errado isso aqui, hein? Não tem nada que preste, ok? Apenas, né? Somente para... Não, para todo mundo, tá? Todos os servidores efetivos têm direito à licença para capacitação. Essa licença para capacitação é bastante explorada em prova, exige 5 anos de efetivo exercício. Cuidado. E se tiver uma falta nesses 5 anos? Perdeu. Interrompeu o cômputo zero, começa tudo de novo. Ok? 5 anos de efetivo exercício, cuidado com isso. Aí vai conquistar 3 meses, tem direito a 3 meses de licença para capacitação. Essa licença depende de critério administrativo, no interesse da administração. O curso tem que ser também de interesse da administração, essa capacitação. Se for fazer uma especialização em corte e costura. Quer não, velho? Pode ir lá fazer, mas você não tem licença não. Ok? Se o curso durar mais de 3 meses, sinto muito, você tem 3 meses. É uma licença remunerada e não é cumulativa. Quer dizer, se ele completar 10 anos de efetivo exercício, ele conquista 3 meses, mais 3 meses. Só que aqueles primeiros 3 meses, ele perdeu. Não é cumulativa. Cuidado, ok? Bom, vamos lá. Isso está lá no artigo 87 da Lei 8.112. Tudo bem? Vamos lá. Quanto às espécies remuneratórias dos agentes públicos
quanto às espécies remuneratórias dos agentes públicos. Relacione as colunas. Olha, essa questão é muito interessante, porque eu converso muito com os meus alunos. Mas olha só, preste atenção, fica atento à nomenclatura. Olha isso, caiu uma questão dessa. Eu nunca tinha visto essa questão. Quando as espécies remuneratórias dos agentes públicos, relacione vencimento, salário e subsídio. Espécie remuneratória destinada aos servidores públicos, tendo em sua composição as vantagens pecuniárias de caráter remuneratório. Eu não gostei dessa definição, não. Mas é a melhor qual é? É o 1. Por que eu não gostei? Tendo em sua composição as vantagens pecuniárias, tá errado. Aí deveria estar aqui o certo para ser lindo, devia estar aqui, remuneração. Por quê? Né? Por quê? Não anular a questão, é aquilo que eu falo pra você. Era uma questão para ser anulada? Era. Mas foi anulada? Não. Então você faz o quê? Você acerta a questão do jeito que ela tá. Entendeu? Por quê? Porque remuneração, vencimento é o valor base pelo exercício do cargo. O vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, ok? É que vão formar a remuneração. Então, o que ele quis dizer aqui era remuneração. Mas a melhor opção você tem que acertar a questão. O gabarito é 1, com certeza. Que salário e subsídio que não é, para servidores públicos, né? Quem é servidor público? Se pessoa legalmente investida em cargo público. Falando de Lei 8.112, cargo público efetivo ou comissionado. Bom, espécie remuneratória destinada aos detentores de mandato eletivo, ministro de Estado, secretários estaduais. Subsídio, né? Membro de poder. E outros. Espécie remuneratória destinada aos empregados públicos, tendo sua composição vantagem pecuniária de natureza remuneratória. Salário, né? Eu teria colocado uma lista grande aqui. Eu teria colocado provento. O que é provento? Provento é o dinheiro do inativo, seja aposentado ou em disponibilidade. Soldo, militar, pensão, beneficiário, dependente, você viu? Né? Ainda tem, sabe o quê? Estipêndio. Já ouviu falar? Estipêndio. Estipêndio é a mesma coisa que remuneração. É o pessoal que quer falar bonito aí na lei, já vi algumas leis de carreira, retribuição estipendial, parcela estipendial, estipêndio remuneratório. É remuneração, vencimento, a mesma coisa, é uma nomenclatura diferente, só vai dizer a mesma coisa. Né? O legislador brasileiro é criativo demais. E aí, resposta, letra C, letra C. Vamos lá? Mais uma afirmativa, mais uma questão, quer dizer, de acordo com a Lei 8.112 e suas alterações, no caso do servidor que, tendo tomado posse, não entre em exercício no prazo estabelecido, aí vai acontecer o quê? Ocorrerá, então ele foi o quê? Ele tendo tomado posse, não entrou em exercício. Ocorrerá exoneração de ofício, demissão por abandono, vacância imediata, afastamento por prazo determinado ou indeterminado, conforme o caso. Fácil, né? Muito, muito, muito fácil. Exoneração, porque ele foi empossado, ele já já assumiu a condição de servidor, ok? Então, ele é obrigado a iniciar o exercício. Se ele não inicia o exercício, ele vai ser exonerado. Olha lá o que diz o artigo 34, inciso 2 da Lei 8.112. Tá bom? Cuidado! Olha só, se eu fosse a banca, eu ia botar assim. Você sabe que eu gosto de colocar uma dificuldadezinha maior. Se o servidor, tomou posse, entrou em exercício, trabalha, entrou em exercício, inicia o exercício e depois não mais comparece numa ausência intencional, qual a possível penalidade a ser aplicada? Possível, porque eu estou falando que tem que comprovar o ilícito, tem que comprovar várias situações, ele pode ser demitido
E lógico que demitida é só de ofício, não existe demissão voluntária, né? Porque demissão é penalidade máxima. Entenda isso, né? Exonerado, a exoneração é penalidade? Não. Por quê? Mas Claudete, ele já é servidor e descumpriu uma ordem de iniciar o exercício. Sim, só que o exercício, o início do exercício é que aperfeiçoa o vínculo funcional. A partir do momento que ele inicia o exercício, que ele pode ser punido, entendeu? Enquanto ele não inicia o exercício, ele não é punido. Aí é só meramente exonerado. Exonera para quê? Para acabar com o vínculo funcional e o cargo voltar a ficar vago. Tá bom? Vamos lá? Mais uma questão. Com base na Lei 8.112 e suas alterações, analise. O servidor perderá a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. A 60 minutos. E aí? Isso tinha uma redação semelhante, mas isso foi mudado. Olha, não tem isso aqui não. Ele só vai perder parcela, né? Dos atrasos. Não, se atrasou já perde parcela. Não precisa ser igual superior. Pode atrasar até 60 minutos. É uma autorização isso aqui, né? Não, isso não. Atraso e ausência justificado já vai tendo desconto, já perde. O que acontece é que poderá o servidor compensar, né, esses atrasos, essas ausências injustificadas, isso a critério da chefia imediata. Isso está lá no artigo 44 da Lei 8.112, que está errado. As gratificações dos adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. A incorporação é algo polêmico, face ao regime previdenciário que sofreu alteração, mas a Lei 8.112 ainda traz esse texto, entendeu? Então você diz que isso aqui está certo, porque é o texto legislativo. Olha lá o artigo 49, no seu parágrafo 2º, ok? E ainda, será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Olha isso, isso aqui é revoltante, né? Se você faz um concurso para cargo efetivo, e aí faz, ainda mais no âmbito federal, isso acontece muito, né? Você está num estado, faz concurso para outro estado, aí foi nomeado, aí tem que mudar. Você não tem direito à ajuda de custo. Não, não tem. Isso não é absurdo? Eu acho. Isso total. Agora, para o comissionado pode. Aquele que não estudou, né? Que vai na relação de confiança. Isso aqui tá certo. Isso mesmo. Isso está lá no artigo 56 da Lei 8.112. Se não for. Agora, se for servidor efetivo, né? Porque só, não sendo servidor da União, aí foi nomeado para o cargo comissão, com mudança de domicílio. Entendeu isso? Absurdo, né? Eu acho. Então entra o servidor efetivo também. E existe para vários outros por exemplo, tem os magistrados, isso acontece. Enfim. Então vamos lá. Assinale qual é a afirmativa. Vamos lá, resposta, vamos lá. A 1 está errada, 2 e a 3 é que estão corretas. Resposta, letra C, letra C. Tudo bem? Bom, são hipóteses de vacância, exceto. São hipóteses de vacância, marcar o que não é vacância, muito fácil. Morte, promoção, licença e exoneração. Eu sei que ficou entre a licença e a promoção. Mas lembra, a promoção, ela acontece num cargo estruturado em classe A, B, C. Quando o servidor é promovido da classe A para a classe B ou da classe B para a classe C, ocorre vacância na classe inferior. Entendeu? Então, não é só forma de provimento, mas também de vacância. Agora, licença não é forma de vacância nunca, 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 entendeu? Repete comigo, licença nunca será forma de vacância. Mas, Claudete, e se ele tirou licença para acompanhar o cônjuge, que é por prazo indeterminado, vai ficar lá 15, 20 anos com o seu cônjuge, ele continua com um cargo? Sim. Sim. Ocupando o cargo? Sim. Isso mesmo. Não pode fazer concurso para preencher aquele cargo? Não pode, porque ele está preenchendo o cargo. É desse jeito. Entendeu? Então, a licença nunca será forma de vacância. Olha lá o rol
de vacância no artigo 33. Eu achei interessante, tem um mnemônico desse rol de vacância, não foi ideia minha não. Padre, por favor, né? Padre PF, por favor. Aqui você coloca todas as hipóteses de vacância, dever de casa para você. Vamos lá, porque é muita coisa para fazer. Ao servidor público da administração direta autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, é incorreto afirmar que eletivo. Isso aqui tem um conteúdo muito constitucional, mas é uma questão muito boa. Vamos lá. Tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função certinho, né? Essa é a regra. Federal, estadual ou distrital, fica afastado. Correto, é para marcar o incorreto. Investir no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela remuneração e subprefeito. Correto. Então ele tem que se afastar e pode ser com ou sem recebimento, ok? Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Isso, né? Investir no mandato de vereador, havendo compatibilidade, acumula os dois, correto. Investir no mandato de vereador, não havendo compatibilidade, será facultado optar pela remuneração, assim como faz o prefeito. Correto. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, percebendo as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Recebe os dois? Se afasta, recebe os dois? Não, tá errado, né? Tem uma opção, né, a escolher, né? Olha lá, questão, olha a Constituição, artigo 38, esse artigo 38 é muito explorado em prova, bastante explorado em prova. Olha só, aqui eu encerro, as questões da banca Consulplan. Não achei mais questões que fossem interessantes para você. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais questões, mas eu vou trazer questões da banca FCC, que tem uma abordagem muito parecida com a banca Consulplan. Combinado? Ok? Fica triste não. Vem mais questões, mas questões da banca FCC que vai te dar o treinamento necessário para enfrentar a banca Consulplan, que ainda não tem um volume bom de questões para treinamento. E o mais importante para você é treinar, treinar e treinar muito, né? Ok? Olha só, fica aqui o meu carinho. Nunca perca a fé, pois quando atravessar dificuldades, ela empurrará você até a superação. Ok? Tenha fé, e principalmente tenha fé em você. Primeiro fé em Deus, né? E depois tenha fé em você. Você acredite na sua capacidade de superação. Tem dia que o concurseiro fica mal, tem dia que o concurseiro acorda assim, pra que eu tô estudando para concurso, né? Eu não vou conseguir. Mas não aceita isso. Quando esse pensamento começar a bater, olha, descansa, busca, lembra da Claudete, manda uma mensagem pra mim, que a gente vai ter um papo, né? Sério, tudo bem? Não desista jamais. Daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai assim, nossa, eu consegui, eu me superei. Isso é bom demais. E você consegue, tenho certeza disso. Afinal, você é super e vai voar muito alto. Vamos continuar nosso módulo agora com as questões da FCC. Combinado assim? Ok? Tchau, tchau!